No dia 26 de julho, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, agentes desconhecidos realizaram uma operação coordenada de sabotagem na malha ferroviária francesa, deixando milhões de passageiros presos. Inicialmente, ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que ainda está sendo investigado. No entanto, especialistas em inteligência levantaram a hipótese de que a Rússia poderia estar envolvida. Embora não existam evidências claras que apontem para a Rússia, há fortes motivos para essas suspeitas. Nos últimos meses, o governo francês adotou uma postura mais agressiva em seu apoio à Ucrânia, e o governo russo não gosta do Comitê Olímpico Internacional, que baniu os atletas russos de competir nos Jogos desse ano. Além disso, desde o início desse ano, oficiais de inteligência europeus e norte-americanos têm conectado uma série de operações de sabotagem em toda a Europa ao serviço de inteligência GRU da Rússia. Esses ataques eles envolvem incêndios criminosos e outras táticas, algumas vezes direcionados a redes de transporte, e ocorreram em mais de meia dúzia de países europeus, incluindo a República Tcheca, Estônia, Letônia, Alemanha, Polônia, Suécia e Reino Unido. Por exemplo, em março de 2024, um armazém ligado à Ucrânia em Leighton, no leste de Londres, foi incendiado. A polícia britânica prendeu 4 pessoas sob acusações que incluíam planejar um ataque incendiário e auxiliar a inteligência russa. No mês seguinte, uma instalação em Gales do Sul, pertencente à empresa britânica de defesa, segurança e aeroespacial BAE, foi atingida por uma explosão e pegou fogo. Um ataque que não teve os seus autores encontrados ainda, mas que segue o mesmo padrão dos outros. Ainda em abril, as autoridades alemãs prenderam 2 homens com cidadania dupla alemã e russa, sob suspeita de planejar ataques de sabotagem em uma base militar na Baviera, acusando um dos suspeitos de estar em contato com a inteligência russa. Em maio, a Polônia deteve 3 homens, 2 deles bielorrussos e um cidadão polonês, para realizar atos de incêndio criminoso e sabotagem em nome da Rússia. Ainda mais surpreendente, em meados de julho, a CNN informou que a inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha haviam frustrado um plano de agentes russos para assassinar Armin Paperger, o chefe da principal fabricante de armas alemã, a Rheinmetall, que tem sido um grande fornecedor de projéteis de artilharia para a Ucrânia. O assassinato de um cidadão ocidental em solo ocidental marca uma mudança dramática em relação às táticas russas anteriores no exterior, e até mesmo em relação O que tem acontecido, na verdade, é que o Putin ele abriu um novo capítulo nas operações de zona cinzenta da Rússia em relação ao Ocidente, que são essas operações clandestinas onde o país não assume que foi ele que atacou, mas são ataques diretos, porém, onde você não assume a responsabilidade. E tudo isso tem se apoiado em uma força de espiões russos que está ressurgindo, e um novo exército de recrutas locais nos países alvos, ou seja, nos países do Ocidente. Nos últimos 6 meses, forças apoiadas pela Rússia sinalizaram que estão preparadas para atacar a infraestrutura industrial e de transporte ocidental, e também, em alguns casos, até cidadãos ocidentais. Além disso, ao empregar essas táticas, o Kremlin parece estar buscando escalar o máximo possível sem desencadear uma resposta militar, porque é óbvio, essas operações estão acontecendo nessa zona cinzenta que eu expliquei para vocês, porque uma vez que são ataques não assumidos, você sempre pode negar que o ataque foi você que fez. E aí você não pode provocar uma desencadeada. Não é um ataque frontal, é explícito, e por isso que não vai levar uma resposta militar mais severa do Ocidente. A gente ainda pode fazer uma distinção mais sofisticada em graus aqui, né, dessas operações de zona cinzenta que você não admite oficialmente. Vamos pegar, por exemplo, a política de eliminar líderes inimigos como a de Israel, que fez com o líder do Hamas.
Ali é muito mais evidente que foi Israel, apesar de Israel não ter admitido publicamente, porque é uma explosão, a morte de um líder. É diferente do que o Putin e a Rússia estão fazendo agora no Ocidente. O que eles estão fazendo é muito mais sutil, porque é uma sabotagem de alguém que você não sabe muito bem, e porque um cidadão qualquer, que é o presidente ou dono de uma indústria de armas. Percebam, tem graus de diferença nessas ações de zona cinzenta. Voltando, o Ocidente, então, ele tem se sentido completamente despreparado para lidar com essa nova ameaça. Por enquanto, os Estados Unidos e os seus aliados europeus, eles têm lidado com cada ataque separadamente, em vez de tratar isso como parte de uma campanha maior e mais ampla vindo da Rússia. E embora algumas operações russas tenham sido interrompidas, os países da OTAN até agora não conseguiram desenvolver uma estratégia, uma abordagem coletiva para esse novo tipo de ameaça. Com o potencial de causar caos em grande escala, esses ataques eles poderiam se tornar uma ameaça desestabilizadora num momento de incerteza política na Europa e na eleição presidencial acirrada nos Estados Unidos. Embora a campanha de sabotagem da Rússia tenha pego o Ocidente de surpresa, ela não é nova. Os russos utilizam esse tipo de tática faz muito tempo. Depois da Revolução Russa, por exemplo, em 1917, os bolcheviques viam as operações de sabotagem como uma forma eficaz de atingir o Ocidente. Desde a sua fundação, a Internacional Comunista, a Organização Mundial dos Partidos Comunistas, ordenou que seus membros se infiltrassem em instalações de armas e munições em seus países de origem, e o Lenin os obrigou a apoiar também células militantes clandestinas. Essas células clandestinas logo se tornaram um problema tão grande que o governo britânico condicionou o reconhecimento formal da União Soviética ao fim das atividades comunistas nas Forças Armadas Britânicas e em fábricas de munições. Ademais, durante a Segunda Guerra Mundial, o Stalin dissolveu a Comintern, que é essa Organização Mundial dos Partidos Comunistas, em uma tentativa desesperada de agradar os americanos, e as operações de sabotagem terminaram do dia para a noite. Com o início da Guerra Fria, as agências de espionagem soviéticas, principalmente a KGB, elaboraram novos planos para operações de sabotagem na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. E na década de 1950, os soviéticos começaram a construir depósitos de explosivos e armas em toda a Europa Ocidental e supostamente nos Estados Unidos para esse mesmo fim. Mas esses depósitos eles seriam usados apenas no caso de que os soviéticos chamavam de período especial, um eufemismo para uma guerra total com o Ocidente. Como esses planos nunca foram ativados, as agências de espionagem ocidentais concluíram que as estratégias de dissuasão reforçadas tinham forçado a KGB a abandonar as operações ofensivas de subversão no Ocidente. Mas, no fundo, as táticas nunca foram completamente descartadas, como as forças de inteligência do Putin deixaram claro agora. Antes de eu voltar para os casos do presente, eu quero aprofundar um pouco mais na história com alguns exemplos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a inteligência militar soviética ela recrutou muitos agentes com vasta experiência em sabotagem, como, por exemplo, o Ivan Shilokov, um jovem piloto de combate com um impressionante histórico de explosão de pontes na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. Junto com a sua esposa, Nadia, foram enviados para a Europa Ocidental como assassinos, e a principal tarefa deles era eliminar traidores, incluindo prisioneiros de guerra que haviam lutado pelos alemães. Veterano da brutal guerra dos soviéticos contra os nazistas, o Shilokov estava ciente dos riscos. Abre aspas. Após um ano dos 5 casais realizando essas missões, apenas Nadia e eu estávamos ainda vivos, fecha aspas, escreveu ele mais tarde. Ainda assim, ele não hesitaria em explodir fábricas de munições ou instalações militares ou matar os diretores dessas fábricas se fosse ordenado a fazê-lo. Em Moscou, também existiam operadores experientes prontos para comandar agentes como Shilokov. No início dos anos 50, o chefe da polícia secreta do Stalin, o Lavrenti Beria, designou Nahum Etchigon, o principal arquiteto do assassinato de Trotsky, que aconteceu no México em 1940. E esse assassino ele foi convocado para formar uma brigada de operações especiais com o objetivo de planejar a explosão de bases militares dos Estados Unidos na Europa. Mas
a ordem para ativar esses planos nunca chegou. A principal razão foi a política interna da União Soviética. Depois da morte do Stalin e a eliminação do Beria, houve uma reação da elite soviética contra os serviços de segurança e inteligência que concentravam muito poder, eram muito poderosos. E sob a liderança do Nikita Khrushchev, o sucessor do Stalin, a liderança soviética tentou trazer o serviço de segurança para o controle do Partido Comunista. O resultado foi que as agências de inteligência se livraram das suas forças mais ousadas, incluindo o Etingon, o assassino do Trotsky, que foi enviado ao Gulag por 11 anos. O Shelokov, aquele que eu comentei com vocês, com a esposa, com a Nadia, ele foi trazido de volta e designado a uma unidade de forças especiais no Distrito Militar de Leningrado. Nos anos seguintes, a inteligência militar soviética e a KGB adotaram uma abordagem um pouco mais cautelosa. E nas últimas décadas da Guerra Fria, embora os soviéticos evitassem o uso da sabotagem, eles compreenderam a eficácia desses ataques e mantiveram essa opção em reserva. Essa expertise ela se mostraria crucial para o Putin quando ele iniciou a sua guerra mais ampla contra o Ocidente em 2014, quando ele anexa a Crimeia e especialmente depois da invasão total da Ucrânia em 2022. Quando o Putin chegou no poder no final dos anos 90, ele herdou as capacidades de sabotagem dos soviéticos, junto com grande parte da infraestrutura de inteligência que existia naquela época, que permaneceu quase intacta, com o SVR absorvendo o ramo de inteligência estrangeira da KGB. Ao longo das últimas décadas, à medida que o Putin vai se estendendo no poder, vai se consolidando, ele gradualmente vai revivendo as táticas mais ambiciosas usadas pelo Stalin até a Segunda Guerra Mundial. E em 2004, por exemplo, os agentes de inteligência russos assassinaram o ex-vice-presidente checheno, o Zelenkan Yandarbiev, no Catar. Desde então, os assassinatos patrocinados pelo Estado russo nunca pararam e logo passaram a incluir uma série de envenenamentos de exilados russos e de figuras da oposição que haviam ido para o Ocidente. É importante contextualizar para vocês que essas operações todas dos russos ou da Rússia até então era contra cidadãos russos que estavam no Ocidente, nunca buscando matar ou assassinar cidadãos do Ocidente. E essa é a novidade e o nível da ousadia dessas operações de sabotagem do Putin nos dias de hoje. Vamos lá, hein? Continuando aqui na nossa história. Em 2014, quando a Rússia invade o leste da Ucrânia, o Putin também adicionou a sabotagem a essa mistura. Entre outubro e dezembro daquele ano, uma série de depósitos de munição da República Tcheca, um país da OTAN, foram bombardeados e destruídos. Os tchecos estavam fornecendo armas para a Ucrânia na época. O governo tcheco parecia não saber como responder e só em 2021, 7 anos depois, finalmente se aponta o dedo para a Rússia nessa situação que aconteceu na República Tcheca. Depois da interferência da Rússia na eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016, o Ocidente começou a denunciar operações encobertas russas na tentativa de fazer Moscou recuar. Mas a inteligência militar russa não mostrou nenhum sinal de desaceleração e no final da década de 2010, as agências de espionagem do Putin estavam recrutando uma nova geração de agentes. Em 2022, a mal executada invasão da Ucrânia por Moscou e o fracasso da inteligência russa em antecipar a resposta ucraniana e ocidental colocaram temporariamente essas atividades híbridas de inteligência em desordem. Por um tempo, a inteligência militar da Rússia lutou para recuperar sua posição de destaque e respeito, mas à medida que a guerra na Ucrânia rapidamente evolui para uma guerra de espionagem mais ampla contra o Ocidente, os serviços de inteligência e segurança da Rússia se reagruparam rapidamente e encontraram um novo senso de propósito, uma nova missão, E entre os planos mais ousados estava o esforço para assassinar o executivo da empresa de armas alemã, o Paperger. Esse ataque poderia muito bem ser um teste. Moscou pode ter tentado avaliar a reação que a Alemanha teria e o potencial de tal operação para mudar a opinião pública alemã sobre o apoio da Alemanha à Ucrânia. Portanto, na verdade, o Putin estava apostando que ou isso poderia causar a Alemanha ficar mais contra a Rússia, ou com uma posição mais dura contra a Rússia, ou, na verdade, mexer com a opinião pública da população na Alemanha e fazer com que eles não quisessem mais apoiar a Ucrânia e brigar com a Rússia, no caso, Já em abril, a casa de verão do Papa Eger,
na Baixa Saxônia foi incendiada. Mesmo com ativistas de esquerda assumindo a responsabilidade, os agentes russos estavam seguindo Paperger, planejando já o seu assassinato. Bom, temos outros episódios estranhos que estão acontecendo em um dos mais novos membros da OTAN, a Finlândia. Nesse verão, intrusos misteriosos têm invadido torres de água e estações de tratamento na Finlândia. E eles não estão roubando nada, o que não é surpreendente, já que tem pouco para ser roubado, né, numa estação, numa torre de água. Mas existe outra razão pelas quais alguém pode querer invadir estações de tratamento de água, para sondá-las em preparação para futuros ataques ou para causar preocupação pública sobre a segurança da água nas torneiras. Até agora, as autoridades finlandesas não prenderam nenhum suspeito. No entanto, essa campanha de invasões é um exemplo claro da agressão não militar que a Rússia tem aperfeiçoado. Os tais ataques de zona cinzenta que eu comentei com vocês há pouco. Os ataques às instalações de água na Finlândia começaram em Porvoo, uma cidade na costa sul, onde as autoridades relataram que alguém tentou invadir a torre de água da cidade 2 vezes. Depois, aconteceram em Sipoo, perto de Helsinki, também na costa sul da Finlândia, onde autoridades locais relataram tentativas de invasão em sua estação de tratamento de água. Assim como em Porvoo, os invasores miraram a instalação 2 noites seguidas, ou seja, voltaram uma noite depois da outra. Já em meados de julho, já haviam ocorrido 11 tentativas de invasão em torres de água e estações de tratamento na Finlândia. Quem poderia estar por trás de um fenômeno tão estranho? Não é mesmo? Além da questão da água, no outono passado a Rússia começou a trazer tantos migrantes para a fronteira finlandesa com o objetivo de sobrecarregar as autoridades finlandesas, que Helsinki teve que fechar completamente os pontos de passagem. Mas como eu já expliquei até agora para vocês, a Finlândia não é o único alvo dos russos. E a Rússia parece estar envolvida na sabotagem misteriosa de 2 cabos submarinos e de um oleoduto em águas suecas, finlandesas e estonianas, também no outono passado. O suposto autor, um navio porta-container chinês, trabalhou extensivamente com as autoridades russas e navegou de e para portos russos no Mar Báltico antes e depois dos incidentes. De fato, a Rússia pode continuar inventando novas formas de agressão na zona cinzenta entre guerra e paz, porque ela não enfrenta punição por tais atos. Os países ocidentais simplesmente não vão responder na mesma moeda. Imagine se os governos de democracias liberais do Ocidente reunissem solicitantes de asilo e os enviassem posteriormente para a fronteira da Rússia ou permitissem que gangues cibernéticas baseadas no Ocidente paralisassem hospitais russos. Claramente isso não aconteceria, o Ocidente não vai fazer isso e não pode fazer isso por uma questão de democracia. As pessoas não vão permitir isso, será um escândalo, rejeitado, enfim, tem uma série de limitações na forma como o Ocidente pode agir. Mas tudo isso pode ser só a ponta de um iceberg, de uma guerra muito mais ampla, que eu sempre estou falando sobre ela aqui no canal para vocês. Um exemplo disso, em maio desse ano, Janet McCabe, administradora adjunta da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, alertou que a China, a Rússia e o Irã estavam ativamente buscando a capacidade de desativar a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, incluindo água e esgoto. No ano passado, por exemplo, um grupo de hackers, Cyber Avengers, ligado ao Irã, assumiu o controle de algumas das funções de água na cidade de Aliquippa, na Pensilvânia, e que forçou a autoridade local a mudar para operações manuais. Esse ano, um suposto hack ativista ligado à Rússia tentou interferir nas operações de água em várias cidades do Texas, segundo a CBS News. Ainda mais, além disso, um grupo de cyberespionagem patrocinado pelo Estado chinês, o Volt Typhoon, tem como alvo instalações de água dos Estados Unidos e outros serviços críticos. Agora, as agências de espionagem ocidentais, elas não podem mais alegar ignorância
em relação a essa campanha de incêndios criminosos e sabotagem da Rússia e dos seus aliados. E os oficiais dos Estados Unidos e da OTAN já começaram a soar o alarme. Ou seja, o eixo das ditaduras, eles estão tentando fazer com que os europeus experimentem mais diretamente os custos da guerra, na esperança de enfraquecer o apoio público ao esforço de guerra ucraniano. Além disso, um ataque maior à infraestrutura ocidental poderia ter efeitos desestabilizadores de grande alcance. No início de agosto, no acordo histórico de troca de prisioneiros por reféns com a Rússia, os Estados Unidos, a Alemanha e outros países ocidentais concordaram em devolver vários agentes de inteligência russa de alto valor em troca da libertação de líderes da oposição russa, jornalistas e ativistas de direitos humanos, incluindo o repórter do Wall Street Journal, o Evan Gershkovich, que estava preso na Rússia. Entre os entregues pelo Ocidente estava o assassino condenado Vadim Krasikov, um confidente próximo do Putin, diretamente implicado em operações no Ocidente. O fato do Putin ter ido ao aeroporto para cumprimentar pessoalmente os assassinos e espiões inevitavelmente elevará o moral e a agressividade das agências de inteligência. Além disso, esse ato passa uma mensagem clara para todos os agentes: quem trabalha em prol do regime nunca será esquecido.